Eclesiastes, capítulo 7. Palavra de Deus para mim e para você. Peço a sua atenção para acompanhar a leitura e pedir a Deus para falar o nosso coração, nos dar a compreensão dessa palavra. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, e isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos orar, queridos, pedir a Deus para nos dar a compreensão desse texto. Hoje, o 7º episódio da nossa série Mais Que um Vapor. O título do episódio de hoje: Para que sabedoria? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor. Eu passei a semana quebrando a cabeça nesse texto, porque é um texto difícil, em oração e dependência de Ti. E creio que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero te pedir que o Senhor me capacite para transmitir isso de forma fácil, para que o Teu povo possa, Pai, aprender, ser edificado e aplicar essa palavra em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Amém, Senhor. Queridos, para que sabedoria? Quando a gente pensa em sabedoria, na Bíblia, na verdade, essa palavra, ela é usada basicamente em 2 aspectos, tá? Um aspecto que a Bíblia usa a palavra sabedoria é um aspecto mais prático. Nesse sentido, que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de aplicar a vontade de Deus no dia a dia. Você vai tomar uma decisão, você consegue ouvir a voz de Deus e tomar a decisão certa.
fazer a coisa certa. Essa é a sabedoria mais importante na Bíblia, tá? O livro de Provérbios, na verdade, é uma coletânea desse tipo de sabedoria para orientar a nossa vida no dia a dia. Mas existe também um outro sentido de sabedoria, esse sentido não tão prático, um sentido mais especulativo, mais filosófico, digamos assim. Sabedoria na Bíblia também significa a capacidade de entender questões profundas da vida, encontrar respostas para questões difíceis. Então, por exemplo, uma questão difícil que tem na Bíblia: por que gente boa sofre coisa ruim? Por que gente ruim passa por coisa boa? O livro de Jó inteiro elabora esse problema. Outra questão complicada é a questão que o próprio livro de Eclesiastes está tentando entender. Nessa vida humana debaixo do sol, há algum sentido para ela? Qual é o sentido dessa vida? Então, o que acontece? Salomão, como um homem sábio, tanto foi em busca da sabedoria prática, como da sabedoria especulativa. Mas no livro de Eclesiastes, ele se sente altamente frustrado nessa busca pela sabedoria especulativa, porque ele chega à conclusão que tentar entender o sentido mais profundo da vida, a partir da sabedoria, se tornou um esforço inútil. Você se lembra lá no capítulo 1, que ele usa a seguinte expressão, ele diz: o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Ou seja, essa tentativa de encontrar sentido para a vida por meio da sabedoria, foi como tentar endireitar uma madeira torta, foi como tentar contar o que está faltando. Como é que você vai contar o que está faltando se você não sabe quanto está faltando? Está faltando, eu não estou vendo. Então, o que acontece? Diante dessa, digamos assim, desse fracasso em tentar compreender o sentido da vida a partir da sabedoria, ele toma uma decisão. Cara, então vou fazer o seguinte: eu vou usar a sabedoria para entender como eu devo tomar decisões no dia a dia. Vou usar a sabedoria num sentido mais prático. Só que aí, quando ele decide fazer isso, ele esbarra num problema específico. Que problema é esse? Ele esbarra na questão do pecado. Ele percebe que a mente humana é limitada por causa do pecado. E aí, diante disso, a pergunta que ele responde nesse capítulo é: será que um pecador como eu e você pode ter alguma sabedoria e ter uma vida melhor a partir dessa sabedoria? Como é que uma mente corrompida pelo pecado pode ainda assim ser sábia e ter uma boa vida? É sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Acha que vale a pena ou é melhor ir para casa? Vale a pena, não vale? Já estou aqui mesmo, né? Então, olha só. O que é que o texto vai dizer para nós? Ele vai dizer que em um mundo corrompido, a sabedoria é, em primeiro lugar, boa para produzir contentamento. Repita comigo, por favor. Em um mundo corrompido, a sabedoria é o quê? Vamos começar dando uma olhada no verso 1. Olha o que o texto diz. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Querido, Salomão começa essa discussão com esse provérbio no verso 1, meio que preparando a cabeça da gente para as coisas que ele vem dizer depois. Se você prestar atenção no que ele fala a partir do verso 2, você vê que Salomão tem em mente duas coisas. Ele tem em mente um velório e uma festa. Não é o que ele vai falar? Dizer que o velório é melhor do que uma festa. Um funeral, uma casa onde há luto é melhor do que uma casa onde há festa. Então, isso não é um conceito muito fácil de absorver. Então, parece que ele precisou convencer a gente de que nem sempre o que a gente pensa que é o melhor, na verdade é o melhor. E é isso que ele está fazendo aqui. O que é que ele diz? Ele tem em mente o velório, é isso que está na cabeça dele. E esse perfume que ele está falando aqui, não é um perfume qualquer que as pessoas passavam em si, mas era especialmente aqueles óleos aromáticos que os hebreus antigos colocavam nos seus mortos. Você se lembra que quando a mulher derramou perfume na cabeça de Jesus, e o pessoal recriminou, você lembra o que foi que Jesus falou? Ela está me preparando para o meu funeral, para a minha sepultura, não foi isso? Porque era a prática dos mortos, dos mortos não, era a prática nos funerais hebraicos antigos, perfumar o defunto, especialmente porque a gente sabe que defunto, na medida que o tempo passa, não cheira bem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ia para um velório,
e que sentia aquele cheiro bom de perfume, ela chegava logo à conclusão: esse velório é um velório de um rico. Por quê? Porque esses perfumes eram caríssimos. Você lembra também que foi o problema que Judas levantou. Dava tantos denários, dava para ajudar os pobres e não sei o quê. Esses perfumes eram caros. E na cabeça dos hebreus antigos, uma pessoa rica era uma pessoa que foi muito abençoada por Deus. E para ser muito abençoado por Deus, você precisava ser muito bom. Então, na cabeça deles, justiça e riqueza estavam associados. Estão conseguindo entender? O que é que Salomão faz? Salomão diz: não, presta atenção. Existe uma outra maneira mais eficaz de saber quem era a pessoa. Ao invés da sua riqueza, ou seja, dos perfumes, tá? A sua reputação, o seu bom nome. Por que Salomão faz isso? Porque todo mundo sabe, é possível a pessoa ser muito rica e ter sido um crápula, ter sido um canalha. Mas é possível a pessoa ser muito pobre e ter sido uma pessoa que teve uma vida muito correta, uma pessoa muito preciosa, que os outros falam muito bem dele. Então Salomão faz o quê? Ele está provando. Nem sempre o que é óbvio para a gente é dessa maneira. Nem sempre o que é melhor é o que a gente pensa que é melhor. Depois que ele prova isso com essa situação do velório, do perfume e da reputação, aí ele faz uma segunda afirmação no versículo. E ela, para ser feita, ele realmente precisava preparar o nosso coração. O que é que ele diz? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Espera aí, Salomão. Eu não sei você, mas eu prefiro estar numa festa de aniversário do que no velório. Ele tem em mente isso. É melhor se reunir em torno da morte do que se reunir em torno da vida. Por que, Salomão? É o que ele vai dizer a partir do verso de número 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, e isso também não faz sentido. Então, por que para Salomão é melhor estar no velório do que numa festa? Porque numa festa o que é que o povo faz? Só comer, beber, ouvir música bem alto, curtir, cantar, e ninguém para pensar em nada. Festa não produz sabedoria. Festa só produz celebração, e na maioria das vezes celebração sem ninguém pensar em nada, né? Se você, dependendo do bairro aqui em Mauá que você mora, então as festas do seu vizinho são regadas àquele funk bem alto, né? Então você entende bem o que ele está falando, do como a canção do tolo incomoda. Ele compara com o estalo do espinho embaixo da panela. Não sei se alguém aqui já cozinhou com graveto embaixo. Você já cozinhou? Né? Como é que faz, minha querida? Pá, 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 fica estourando, né? Fica estalando. E é uma coisa que ele diz que enche a paciência, não produz nada de bom. É barulho, é barulho, é barulho. Aí ele diz, é melhor estar no velório. Por quê? Porque no velório as pessoas se deparam com a morte. E a morte sempre faz a gente pensar. É no velório que saem palavras do tipo, a vida é curta. Daqui a uns dias sou eu no lugar dele. E aí alguém já diz, será que eu estou tendo a vida que vale a pena? Será que quando chegar o meu fim, eu vou poder olhar para trás e ver que amei o suficiente, que fui uma pessoa legal? Ou seja, o velório produz sabedoria, a festa só produz, né? Então, meu querido e minha querida, o que é que ele quer com isso? Ele quer que você tome a decisão de não ir mais à festa e que frequente Santa Lídia todo dia? Não. Na verdade, o que ele quer dizer para você é que você deve preferir a sabedoria do que a viver simplesmente fazendo barulho, viver na tolice dos que vivem fazendo festa.
O que ele quer dizer é que você precisa parar para pensar, você precisa valorizar a sabedoria. A sabedoria é uma coisa que deve ser preferida. E o que é mais interessante, o que ele quer chamar a nossa atenção, que muitas vezes a sabedoria só é encontrada nas situações difíceis, nas situações doloridas, e não na tranquilidade. Aí ele vai e continua o texto, a partir do verso 7, até o 14, dizendo assim: a opressão transforma o coração em tolo, transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria como herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa do seu futuro. Então, queridos, Salomão aqui nesse verso 7 introduz a questão que está permeando todo o capítulo e que ele vai trabalhar de forma mais específica a partir do verso de número 15. Que questão é essa? A questão que o suborno, a corrupção, corrompe o coração do sábio. O sábio se torna tolo. Então, em outras palavras, o pecado limita a nossa capacidade de ser sábios. O pecado nos emburrece, nos torna tolos. E aí o que acontece? Por isso que é tão difícil tomar a decisão certa em várias situações. Você se vê diante de situações, você quer fazer o que é melhor, você quer escolher o melhor caminho e não consegue. E toma um monte de decisão errada e bate com a cabeça na parede. Por quê? Porque o seu coração é pecador. Consequentemente, a sabedoria na sua cabeça é limitada. E aí, resultado, diante dessa questão, ele nos dá basicamente 2 conselhos em todos esses versículos que seguem até o 14. Que conselhos são esses? Em primeiro lugar, tenha paciência, deixe de agonia, deixe de pressa. Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então espere chegar, não se apresse em querer tomar a decisão. Tenha paciência, vá com calma, ande devagar. E a segunda coisa que ele diz para nós é: aprenda a aceitar a vida como ela é. Não fique com aquele saudosismo. Ai, por que os dias antigos eram melhores? Ah, naquele tempo, as coisas eram diferentes. Eu não passava pelas coisas que eu estou passando hoje. A gente era feliz e não sabia. Né? Não. Aceite cada dia. Desfrute de cada dia. Quando tiver um dia bom, desfrute dele. Quando tiver um dia mau, entenda que Deus criou também o dia mau. E o dia mau, ele traz proveito na nossa vida. Qual o proveito específico que ele fala no texto? Nos fazer perceber que não somos senhores do nosso futuro. Nos fazer perceber o quanto a gente depende do Senhor. Queridos, nem sempre o que a gente tem certeza ser o melhor é de fato o melhor de Deus para nós. A grande maioria dos cristãos de hoje, eles têm uma ideia completamente deturpada do relacionamento de Deus com a gente. O que eles pensam? Que a coisa que Deus mais quer nessa vida é fazer você não ter problema nenhum. É fazer tudo ficar bem. Para você viver fazendo o quê? Festa. Festa. Só celebração. Mas, queridos, Deus não é assim. Deus está muito mais interessado no que você tem a aprender
do que no que você tem a celebrar, a festejar. E qual é o problema? O problema é que o aprendizado não está na festa. O aprendizado está no luto. O aprendizado está na dor. O aprendizado está no sofrimento. Então aceite a vida. Aprenda a tirar proveito de cada dia. Essa é a maior sabedoria que você pode receber de Deus. No dia que você tiver motivo para festejar, sabe o que é que você faz? Festeje. Vá ali no supermercado, compre bife ancho. Aí quando você pegar a peça, tá? Você procura uma que tem uns risquinhos brancos assim, que os caras chamam de marmorizado. Isso aí, meu amigo, é mais gostoso que picanha. Fica a dica. E mais barato, bem mais barato, tá? Fica a dica aí. Então, faça festa. Faça churrasco. Celebre. Mas quando os dias, ao invés de motivos para festejar, lhe trouxerem motivos para chorar, sabe o que é que você faz? Chore. Mas não desperdice suas lágrimas. Aprenda com cada uma delas. Tira aquela situação para ver o quanto você é pequeno, o quanto você é dependente, o quanto você é necessitado do Senhor. Sabedoria é coisa boa, mas ela é muito boa especialmente para você aprender a viver contente nessa vida. Aprenda a aceitar a vida. Use a sabedoria para ficar bem no dia bom e também ficar bem no dia ruim. Amém? Então, primeira coisa, em um mundo corrompido, a sabedoria é boa para produzir contentamento. Em segundo lugar, em um mundo corrompido, a sabedoria é limitada pelo nosso pecado. Vamos repetir esses dois, por favor? Em um mundo corrompido, a sabedoria é 1. 2. Versos do 15 ao 18. Olha o que o texto vai dizer. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Queridos, olha só. Aquilo que Salomão já introduziu no verso 7, de que o pecado prejudica a nossa capacidade de ser sábios, ele agora vai desenvolver com mais propriedade. E aí, resultado, você perceba que justiça e sabedoria aparecem interligados no texto. Ele diz, não queira ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Então, o paralelismo está associando sabedoria e justiça. Por quê? Porque essa era a mentalidade da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Na cabeça, na ideia da Bíblia, sabedoria e justiça são inseparáveis. Por exemplo, lá em Provérbios, você vai encontrar, olha só esse texto precioso, Provérbios capítulo 2, a partir do verso 6, falando sobre a sabedoria. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. Preste atenção. O que é que o texto está dizendo? Deus dá sabedoria para quem? Para quem é justo. Mas a justiça é fruto de quê? Da sabedoria. Então, são conceitos interdependentes. Por isso que quando ele vai falar de sabedoria agora, ele vai falar de justiça. A pergunta é, Maurício, como assim Deus dizer para você não ser demasiadamente justo e não ser demasiadamente sábio? Como assim? Na verdade, queridos, o pano de fundo fundamental disso é a ideia que está por trás de todo o capítulo 7,
que ideia é essa? A queda do homem. No final, lá no verso 29, ele vai dizer, Deus criou os homens bons, mas eles procuraram o que é errado. Então, o resultado, ele parte do princípio que ele nem precisava dizer para você não ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você não vai ser. Isso é impossível. Você é pecador. Então, o que ele tem em mente aqui, não é que você deve evitar a sabedoria, ou evitar a justiça. O que ele tem em mente aqui, é que você nunca deve achar que achou. Na hora que você quiser ser o justão, e o sabião, você acabou com a sua vida. Você se distanciou de Deus. Então a ideia fundamental do texto, ele está dizendo em outras palavras assim, ele está dizendo, cara, olha a vida. Toda vida é injusta. O pecado tornou ela assim. E ele chama a atenção para um detalhe, ele diz, tem gente boa que morre cedo, tem gente ruim que demora para morrer. Ele não começa falando nisso, né? Então ele diz, então tu acha que tu vai ser o justo nessa terra? Tu acha que tu vai ser o sábio nessa terra? Não, amigo, caia na real. Caia na real sempre. Sua capacidade de justiça é limitada, sua capacidade de sabedoria é limitada. Mas também, por causa disso, não vai dizer, já que eu não consigo ser demasiadamente justo, não consigo ser demasiadamente sábio, então eu vou ser demasiadamente louco, vou ser demasiadamente ímpio. Aí ele também não vai para essa. Também não entra nessa. E o interessante é que ele diz que a gente esperava que ele dissesse, não seja ímpio, né? Ao invés de ele dizer, não seja demasiadamente ímpio, né? Porque parece que ele está dizendo, seja ímpio, mas seja só um pouquinho, né? Seja médio. Meu querido, na verdade, ele está dizendo que para você não ser demasiadamente ímpio, porque ele dizer que você não seja ímpio é impossível. Você já pensou, Valdeni, Deus chegar para você e dizer, Valdeni, não seja pecador. O que é que você vai dizer para ele? Você vai dizer, Senhor, eu até queria, viu? Mas não dá mesmo. Então, o que ele está falando é, você já tem impiedade no seu coração. Não piore as coisas procurando uma vida de pecado. Não vá ser ímpio demais. Esse é o sentido da questão. E aí, continuando nos versos do 19 ao 22, ele vai dizer assim, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Então, o que é que ele vai dizer agora, queridos? Agora ele vai direto ao assunto. O que é que ele diz? Olha, gente, sabedoria é coisa boa. A sabedoria deixa o homem mais forte que uma cidade inteira. A sabedoria é boa, que não presta é a gente. Não há ninguém que não peque. Não há ninguém capaz de receber toda essa sabedoria. Então, consequentemente, o que é que você deve fazer? Não viva orientado pelo que os outros dizem. Tem gente que vive em função do que os outros dizem. E ele diz, se você ficar ouvindo demais o que os outros dizem, daqui a pouco você vai ouvir alguém falar mal de você. Sabe por quê? Porque ser humano fala besteira. Ser humano fala mal dos outros. Você mesmo já falou mal dos outros. É isso que ele está falando. Então, queridos, sabedoria e justiça são coisas maravilhosas. O problema é que nós não somos tão maravilhosos assim. A Bíblia está cheia de textos que dizem que a gente deve buscar tanto a sabedoria quanto a justiça. Você concorda comigo? Nunca queira ser justo demais. Queira ser um pecador, mas que está sempre se aperfeiçoando. Nunca queira ser sábio demais. Queira ter sabedoria limitada, mas que está sempre aprendendo. Também não queira ser ímpio demais. Já basta a impiedade que está no seu coração. Não vá em busca de coisas para aumentarem sua impiedade. Sabedoria e justiça valem a pena, queridos. Mas achar que nós conseguimos encontrá-las é loucura. Você não vai conseguir encontrar. Por isso que você precisa nunca parar de buscar. Nunca parar de buscar. Porque se você
buscando a sabedoria e a justiça, chegar à conclusão: já encontrei. Aí, amigo, você se perdeu. Em um mundo corrompido, a sabedoria é boa para produzir contentamento, limitada pelo nosso pecado, mas útil para viver longe dele. Amém? Vamos dizer esses três? Em um mundo corrompido, a sabedoria é o quê? Mas, queridos, versos do 23 ao 26. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Queridos, olha só, Salomão agora nesses versos está meio que repetindo o que ele já tinha falado lá no capítulo 1. O que é que ele está dizendo? Eu decidi ser sábio, mas não consegui. Por quê? Porque essa sabedoria especulativa, tentar compreender as questões profundas da vida foi impossível. A realidade é difícil demais de ser entendida. A vida é muito complexa. Esse mundo de Deus está muito além da minha compreensão. Só que aí, sabe o que Salomão faz? Ele não desiste da sabedoria. Ele toma a decisão de seguir outro caminho da sabedoria. E qual é o outro caminho da sabedoria? Investigar um jeito para não ser ímpio, não ser louco. Para investigar um jeito de entender a vontade de Deus no dia a dia. Investigar um jeito de fugir do pecado. Usar a sabedoria para agradar a Deus. E aí ele, como um homem, e não somente um homem, mas um homem lascivo que ele era, que teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Um homem que não podia ver uma senhora passando na sua frente. Então, qual é o primeiro exemplo que ele tem em mente de usar a sabedoria para fugir do pecado? O pecado sexual. Como ele era um homem, ele fala da mulher adúltera. Se ele fosse uma mulher, ele falaria do homem adúltero. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, tentei ser sábio, não consegui. Não desisti da sabedoria, quis usar a sabedoria para o que ela pode me oferecer. E o que é que a sabedoria pode me oferecer? Me precaver para fugir dessa mulher que me enlaça e acaba com a minha vida. Então, em outras palavras, quer fazer um bom uso da sabedoria? Use-a para fugir do pecado. Foi essa a decisão que ele tomou. E ele entendeu que era a melhor coisa a fazer. Por quê? Por causa do que ele vai dizer no final do texto. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, Salomão agora fala da maior das descobertas que ele fez, que ele já mencionou isso no texto aqui. Qual foi a descoberta? Não tem ninguém livre do pecado. É todo mundo pecador. Está todo mundo nessa desgraça. Deus nos fez para o bem, mas nós optamos pelo mal. E aí, antes que você se morda de raiva acusando Salomão de ser um porco machista, tá? Que eu sei que a mulher está se roendo aí com essa história de dizer que tinha um homem justo e não tinha mulher nenhuma. Que onda é essa? Deixa eu lhe explicar o que é que está acontecendo aqui, tá? Preste atenção. Embora a gente saiba que as sociedades patriarcais antigas não davam tanto valor à mulher quanto ela de fato deveria receber,
Não é o caso desse texto, tá? Não é o caso desse texto mesmo. Salomão está fazendo uso aqui de um recurso estilístico na poesia hebraica. Os hebreus faziam provérbios desse jeito. Só que como na nossa cultura e no nosso tempo ninguém usa esse tipo de recurso, fica difícil entender, tá? Que recurso é? Havia um recurso estilístico na poesia hebraica que você fazia uma afirmação com um número, depois fazia outra afirmação com um número vizinho, mas o objetivo do primeiro número mencionado era simplesmente chamar a atenção para o segundo número que ia ser mencionado. Deixa eu lhe dar alguns exemplos disso aqui. Provérbios capítulo 30, para você entender comigo, tá? Acompanha aí, por favor. Vamos ler todo mundo junto, para você acordar? Vamos lá? 3 coisas fazem tremer a terra. Vamos lá. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Presta atenção. Volta para o anterior, por favor, meu querido. Não, o anterior. Isso, obrigado. Ele fala de 3 coisas que fazem tremer a terra e de 4 que ela não pode suportar. Só que quando ele começa a citar as coisas, quantas coisas ele fala? Vamos lá? Primeiro, o escravo que se torna rei. Segundo, o insensato farto de comida. 3, a mulher desprezada que por fim se casa. E 4, a escrava que toma o lugar de sua senhora. Mas ele não falou que tinha 3 e tinha 4? Mas quando ele vai mencionar, ele só menciona 4. Para que serviu o 3? Absolutamente para nada, a não ser para dar ênfase ao 4. Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos pegar outro exemplo dentro desse mesmo capítulo. Vai lá. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. Vamos lá? O caminho do abutre no céu, 1. O caminho da serpente sobre a rocha, 2. O caminho do navio em alto mar, 3. E o caminho do homem com uma moça. Quantas coisas? Mas ele falou que tinha quantas? 3 e 4. Cadê os 3? Não tem 3. Por que não tem 3? Porque o 3 só servia para chamar a atenção do povo para o 4. Você está conseguindo entender? Então, resultado, isso para os hebreus antigos funcionaria imediatamente, porque eles estavam acostumados com esse tipo de poesia. Para a gente hoje não funciona imediatamente. Eu não sei se você já leu esse texto e entrou em crise por causa desse negócio, 3, 4, mas é 4, né? Então, é esse tipo de poesia que ele está usando lá em Eclesiastes. O que é que ele fala? Tem um homem e nenhuma mulher. Então, 1 e 0. Qual é o objetivo do 1? Simplesmente chamar a atenção do 0. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que não tem ninguém. É isso que ele está querendo dizer. E o 1 é apenas um recurso estilístico para fazer a sua mente ir para o 0. Estão conseguindo entender? Então, ele não está dizendo que, na verdade, tinha um homem. Porque se ele está dizendo isso, era preciso fazer a pergunta: que homem é esse, Salomão? Tu? Teu pai, Davi? Né? Adão? Não. Adão desgraçou-se com a queda. Né? Então, de quem você está falando? Não. O que ele quer dizer, na verdade, é: não tem ninguém. E ainda tem mais um detalhe importante para você entender esse texto, tá? Existem 2 palavras no hebraico que são traduzidas por homem, tá? A primeira delas é a palavra ish, que significa homem no sentido de macho, o homem, o ser do sexo masculino. E a outra palavra hebraica é a palavra Adam, que tem o sentido de homem, humanidade, tá? Então, o que é que acontece? Esse homem que ele menciona na poesia não é ish. Ele não está fazendo uma comparação de gênero. Esse homem que ele menciona na poesia é Adão. Então, ao invés de partir do macho para a fêmea, ele está partindo da humanidade como um todo para a humanidade como uma parte.
A humanidade, a mulher. Estão conseguindo entender? Então, não é uma comparação de gênero. Ele não está comparando macho com fêmea. Ele está falando da humanidade como um todo e da humanidade como uma parte. E o que é que ele quer dizer? Que a humanidade como um todo é justa? Não. Na verdade, ele fala do um da humanidade para chamar a atenção para o zero da humanidade. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer aqui é, na humanidade, como dizia lá na minha terra, de cabo a rabo, de cima a baixo, do todo até a parte, não tem ninguém justo. É isso que ele está falando. Sabe qual é a prova disso? O verso seguinte, o verso 29. Porque ele vai dizer assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Quem? Os homens. A humanidade. Adão de novo. Então, trocando em miúdos, ele não está dizendo que tem ninguém justo. O que ele está dizendo é, não tem ninguém justo. É isso que ele está falando. Queridos, a universalidade do pecado é o pressuposto fundamental para você compreender a humanidade. Especialmente para você ter uma ideia se a humanidade é capaz ou não de certas coisas. Tanto é que, quando você compara o pensamento cristão com o pensamento secular, em essência você vai ver uma diferença gritante. No pensamento secular, há um otimismo em relação à mente humana. Eles acreditam que o ser humano é capaz de entender, de conhecer. Eles são otimistas. Consequentemente, eles esperam que a verdade emane da mente humana. Correto? No conhecimento cristão, não. O conhecimento cristão é pessimista em relação à capacidade humana de entender as coisas. Então, nós entendemos, nós cremos, queridos, que o pecado não somente nos corrompeu moralmente e nos tornou maus. O pecado nos corrompeu moralmente, nos tornou maus. O pecado nos corrompeu fisicamente e nos tornou doentes. O pecado nos corrompeu emocionalmente e nos tornou secos, doentes emocionais também. E o pecado nos corrompeu intelectualmente e nos tornou burros. E eis a grande questão. Se eu reconheço a humanidade como pecadora, eu desconfiarei da sabedoria da humanidade. Se eu me reconheço como pecador, eu desconfiarei da minha capacidade de ser sábio. Desconfie da leitura que você faz em relação às questões da vida. Desconfie dos conceitos que você tem. Desconfie das coisas pelas quais você briga. O pecado limita sua capacidade de entender as coisas. No entanto, não abandone a sabedoria. Não abandone a busca da sabedoria. O que é que você vai fazer? Vai fazer o que Salomão fez. Já que eu não consigo ser o sábio, eu vou usar a sabedoria que Deus tem para me dar. Eu vou aprender na sua palavra para fugir do pecado. Eu vou buscar nele respostas para tomar minhas decisões e correr daquilo que me distancia dele. Queridos, concluindo, fazendo um resumo do que a gente viu nesse texto tão complicado que só a graça. O pecado, resumindo o que ele falou, o pecado limita a sabedoria, mas a sabedoria continua sendo algo que devemos buscar para basear a nossa vida. Amém? E aí, o que é que ele aconselha para mim e para você? Primeiro, valorize a sabedoria, mas use-a para aprender a viver com contentamento, aproveitando tanto os dias bons quanto os dias maus que vierem. Segunda coisa, valorize a sabedoria, mas lembre que ela sempre será limitada em sua atuação, porque você é limitado pelo seu pecado. E terceiro, valorize a sabedoria, mas lembre sempre que o princípio dela é o temor do Senhor. Consequentemente,
a melhor coisa que você tem para fazer com a sua sabedoria é agradar aquele que você teme. Seja sábio. Aprenda na sua palavra. Todas as vezes que você lê a Bíblia, todos os dias quando você lê a Bíblia, porque eu acredito que você lê a Bíblia todo dia, assim espero, Deus está lhe dando sabedoria. Aproveite essa sabedoria para agradá-lo, para glorificá-lo, porque essa é a razão da sua existência e essa é a razão de ser da própria sabedoria. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Pai querido, o Senhor é bom. A tua palavra é boa. A sabedoria é boa. Mas nós não somos tão bons assim, Pai. Meu Deus, nós aprendemos nessa noite com a tua palavra a valorizar a sabedoria, mas lembrar sempre que não a alcançamos, porque nós somos pecadores. Então que nós continuemos a buscá-la, que nós continuemos a persegui-la, mas que nós nunca achemos que a encontramos, que nós nunca pensemos de nós mesmos além do que convém, que nós sejamos humildes, que nós não queiramos ser justos demais. Nós não conseguiremos ser justos demais. Que nós simplesmente queiramos ser mais justos a cada dia. Pai, não faz de nós uma comunidade de fariseus. Faz de nós uma comunidade de pecadores dependentes da tua graça. E que nunca se cansam de te buscar. Porque o Senhor é a nossa única esperança de ter uma vida que faça sentido, Pai. Pai, que o teu Espírito coloque no coração de cada um aquilo que eu não consegui explicar direito, Pai, nessa palavra. E que eles possam aplicá-la no seu dia a dia. Nos abençoa, Pai, nos dá uma boa semana. Uma semana de alegria, de paz, uma semana de reflexão. Uma semana de aprender a aproveitar os dias bons e maus da vida. Uma semana, Senhor Deus, de aprender a fugir do pecado e te glorificar em tudo. Derrama, Pai, da tua graça sobre nós. Ajuda-nos como homens a fugir da mulher adúltera. Ajuda nossas queridas mulheres a fugirem dos homens adúlteros. Que fujamos do pecado que nos assedia, que nos seduz, que quer nos amarrar, nos algemar, nos aprisionar. Nos faz mais sábios, Pai. Nos faz mais justos para a tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Desejo uma boa semana. Deseja a bênção do Senhor sobre essa vida. Diga, olha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita alegria. Uma semana muito cheia da presença dEle. Faça isso em nome de Jesus.